fazer o seguinte. Tá? Aula passada, então, nós começamos com formulação de espaço de Minkowski e chegamos a fazer na aula passada a transformação de Lorentz, né, que corresponde a um boost genérico. A transformação de Lorentz, né, para um boost, a gente fez com um boost genérico. Então, tínhamos um lambda, uma velocidade beta, que a gente chama de beta, né, genérico. Então trabalhamos isso, aí trabalhamos a questão dos índices da formulação em vetores, né, contra variantes e covariantes, vimos a perfeita equivalência, e aí a gente está ali trabalhando hoje, agora, com mais algumas propriedades tensoriais, né, no espaço linear. Alguns vamos colocar elementos a mais sobre o cálculo tensorial no espaço de Minkowski. Para a gente finalmente poder chegar no grupo de Lorentz. Vou botar Minkowski, né? Muita gente, que é onde a gente está trabalhando realmente. Bom, então, o que nós vimos que caracteriza a transformação de Lorentz na forma contravariante para nós é essa aqui. X'mi, uma transformação de Lorentz, isso para o setor vetorial. Isso vale para, então, qualquer vetor. Em geral, um vetor genérico, né, V'mi, também vai se transformar desse modo aqui, onde essa matriz lambda, então, é a matriz que faz esse trabalho aqui para nós. Lambda transposto, eta lambda, olha, que fica invariante, então, as transformações de Lorentz, elas aparecem como uma isometria da métrica do espaço de Minkowski. E essas transformações são, são chamadas de transformações pseudo-ortogonais, justamente pela propriedade de que eu posso multiplicar essa matriz à esquerda por eta, então vai ficar eta, lambda transposto eta. Eu multiplico por eta ao quadrado é identidade. Multiplico por eta aqui, depois multiplico por lambda a menos 1 aqui. Então, a matriz que caracteriza uma transformação genérica no grupo de Lorentz é uma matriz dita pseudo-ortogonal, porque, na verdade, o transposto não é o próprio inverso, mas é relacionado com o inverso através dessa métrica. Muito bem. E aí nós temos caracterizado que a mesma, devido a essa propriedade aqui, dessa propriedade aqui. Então, se nós pegarmos a propriedade de que a matriz lambda é uma isometria da métrica. E se a gente pega essa transformação, que é a transformação, como a gente define a transformação de Lorentz, a gente adota a transformação de Lorentz como sendo a transformação originalmente feita no setor contravariante. Essas duas relações aqui, juntas, elas nos dão como consequência a correspondente transformação no setor covariante. Então, aqui, nesse setor covariante, a matriz que transforma não é mais a matriz de Lorentz, mas é o inverso, é a transposta da inversa. E aí aqui, Mi, então essa é a lei de transformação genérica no vetor contravariante. Se a gente quiser, por exemplo, a gente pode usar o que é lambda a menos 1 transposto. Essa relação aqui, ó, a gente tem o seguinte, ó, lambda transposto, posso escrever desse modo aqui, ó. Então eu posso botar embaixo, pegar essa relação aqui, ó. Dessa relação aqui, ó, a gente tira o seguinte, ó. Se eu multiplico a esquerda por eta e a direita por eta, lambda transposto é eta, lambda menos 1 é a mesma coisa. Essas duas relações aqui são idênticas. Então, se agora a gente pega quem é lambda menos 1 transposto, lambda a
menos 1 transposto, é só inverter essa relação. O inverso do eta é o próprio eta, o inverso do lambda menos 1 é o lambda, o inverso do eta é o eta. Então, essa relação, para fazer, a gente tem que lambda menos 1 transposto, né? Ou lambda transposto menos 1, como faz, né? A matriz lambda transposta inversa, obviamente, é igual à inversa da transposta, é igual a eta lambda. Só para fazer isso aqui de qualquer maneira, fixa a relação para nós, né? Bom, então isso a gente chegou a fazer, paramos mais ou menos aqui. E aí a gente está dando prosseguimento, né, ao cálculo tensorial no espaço de Minkowski. Então, do momento que nós já sabemos quem é um vetor, nós já aprendemos em outros espaços, espaço euclidiano, por exemplo, eu posso formar o produto tensorial, por exemplo, né, de dois vetores, né, um vetor VI tensorial, um vetor WI. E sempre toma esse ponto de vista para fazer o produto tensorial, a gente imagina, né? E na verdade, esse vetor aqui é um vetor, os vetores são anotados como vetores coluna, né? Então, a estrutura que a gente tem é essa aqui. Isso aqui é um vetor coluna, e esse objeto aqui também é um vetor coluna. Então, na verdade, o produto tensorial ele é feito desse modo. É esse vetor aqui, né? A gente coloca esse vetor aqui de forma como se a gente colocasse esse vetor transposto, ou seja, ele fica um vetor linha, e eu faço o produto vetorial pelo vetor dado, ou seja, isso aqui é o vetor em forma linha, tensorial, o vetor em forma coluna. Se isso fosse um produto escalar, obviamente isso aqui daria um número, mas sendo um produto tensorial, o que a gente faz é sempre colocar o segundo vetor dentro do primeiro. Então, nós vamos formar aqui uma matriz que é 4x4. Cada coluninha dessa, né, essa coluna aqui vai ficar em cima dessa linha. Quer dizer, na prática, isso aqui é como se fosse o seguinte: isso aqui é V0, V1, V2, V3, tensorial, W0, W1, W2, W3. Nós estamos fazendo um produto tensorial. Vamos formar então um tensor de rank 2, uma matriz 4x4 nesse espaço, feita desse modo assim. Então, essa coluna aqui vai ser toda colocada aqui. Então, eu vou ter V0, W0, V0, W1, V0, W2, V0, W3. Aí depois eu coloco essa segunda coluna, a coluna nessa segunda coluna que vai ficar V1, W0, V1, W1, V1, W2, V1, W3, V2, W0, V2, W1, V2, W2, V2, W3, e aí V3, W0, V3, W1, certo? Então, a matriz que eu formo colocando a segunda coluna, a segundo vetor em cima aqui. Então, a gente observa que as linhas, né, dessa matriz são designadas pelos componentes de dados. Linha 0, linha 1, linha 2, linha 3. E as colunas são designadas, cada componente de V identifica uma coluna. Então, a gente está entendendo que, se eu chamar, né, se eu disser que esse produto aqui, VMI, tensorial WMI, se eu identificar isso aqui com esse tensor, vou chamar uma matriz M mini, então fica claro que isso aqui está da seguinte maneira, né? Vamos pensar assim, a linha Mi, ela é dada cada linha é caracterizada pela componente W. A primeira linha toda W0, a segunda linha toda W1. Então, a linha dessa coluna vai ser WI
determine. Observa, né? Então, observe, por favor, a troca. Então, quando eu defini o produto tensorial desse modo, né, colocando esse vetor aqui, em cima de cada elemento do primeiro, então nós estamos formando essa matriz. Então a gente vê linha 2, coluna 3, por exemplo, linha 2, coluna 3, tá aqui, ó. Linha 2, ó, W2, V3. Então é assim, a regra é essa. O segundo vetor vai designar a linha e o primeiro vetor, que é o V, vai designar a coluna. Só para entender essa estrutura, mas formou essa matriz. Então eu formei um tensor de rank 2. Então, obviamente, como eu sei a transformação de Lorentz desse, sei a transformação de Lorentz desse, eu sei a transformação de Lorentz do tensor. A gente vai poder, então, generalizar o que é um tensor no espaço de Minkowski, pelas leis, pelas propriedades de transformação. Ele vai, então, esse objeto aqui, né, então vai ficar caracterizado desse modo. M', se eu fizer uma transformação de Lorentz, ele vai M'. Então esse aqui é o lambda mi, lambda mi, kappa, lambda mi, lambda, a gente vai criar W kappa. Essa aqui é a transformação do W e a transformação do V. Beleza. Mais esse objeto aqui, VKW lambda, que é justamente o nosso MK lambda. A ordem de formação dessa matriz, né, é essa aqui. Então, a lei de transformação de tensor, composta a partir dos vetores individuais, né, ela vai ficar lambda mi, M, K, lambda. E aí, ó, lambda mi, lambda. Mas isso aqui é linha, isso aqui é coluna. Eu posso colocar o transposto. E aí, troco a linha. Isso aqui é um MK. Então, a lei de transformação desse tensor de rank 2, né, de um objeto que é matricial no espaço Minkowski, que é a transformação de Lorentz lambda, o próprio tensor e a transformação lambda transposta. Certo? Então, daqui a gente observa que se esse tensor for simétrico, se eu tirar o transposto dessa relação, nós vamos ter M' transposto igual a lambda transposto, M transposto, lambda transposto. E aí aqui a gente abre dois casos, porque vai ser importante a gente discutir a questão da irredutibilidade. Se esse tensor aqui for simétrico, M transposto for igual a M, o M' transposto é igual a M. Então, se M é simétrico, se M transposto é igual a M, o transformado mantém a mesma propriedade. Se esse objeto é antissimétrico, M transposto é menos M, então o M' transposto vai ser menos M'. Então, se a matriz for antissimétrica, então a transformada de Lorentz dela permanece antissimétrica. Então, a transformação de Lorentz ela tem a propriedade de não misturar matrizes simétricas com antissimétricas. Uma matriz simétrica, se eu fizer uma transformação, se eu for para qualquer, se uma matriz é simétrica num referencial, ela vai ser simétrica, o tensor vai ser simétrico em qualquer referencial, depende do sistema de coordenadas. Isso aqui separa as matrizes em dois grandes grupos, né? Matrizes simétricas só se transformam entre si por transformações de Lorentz. Nunca se misturam com as matrizes antissimétricas. Então, isso cria duas classes de representações. Vamos falar daqui a pouco quando a gente fizer as representações irredutíveis. Mas já fica claro, então vamos fazer o seguinte, deixa eu apagar isso aqui.
colocar o seguinte. Então, se a gente pegar uma matriz, então, a gente faz no espaço euclidiano. Se nós pegarmos uma matriz, um tensor qualquer, a gente pode decompor uma parte simétrica e numa parte antissimétrica. A soma subtrai a mesma grandeza. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo, né, é somar e subtrair o transposto. Então, nós estamos fazendo isso. Isso aqui é n mais m transposto, né, adicionado ao n menos m transposto. Então, esse cara aqui faz o papel de um objeto simétrico. Esse cara aqui faz o papel de um objeto antissimétrico. S mini igual a S mini, A mini igual a menos A mini. Então, se eu fizer uma transformação de Lorentz, nós vamos ter N' vai ser um S' mais uma linha. Essa decomposição se mantém, porque por uma transformação de Lorentz, esse termo aqui nunca vai se misturar com esse, por causa dessa transformação. Então, a decomposição de uma matriz, de uma parte simétrica e uma parte antissimétrica é um statement, né? Vamos dizer, é uma operação independente do sistema de referência. Né? Quando eu separo a parte simétrica e a parte antissimétrica, se um observador faz isso, qualquer outro observador vai respeitar essa decomposição, sabendo que o simétrico visto num outro referencial é o transformado de Lorentz do simétrico do referencial anterior. Nunca vai haver um mixing de simetria com antissimetria por transformação de Lorentz. A transformação de Lorentz ela mantém essa decomposição. Então, isso é uma decomposição independente, né, do referencial. Vamos fazer uma outra observação aqui, que depois vai ser importante na hora de classificar os campos clássicos, sobretudo quando a gente fala dos graus de liberdade, daquilo que é o campo gravitacional da relatividade, né? Se eu pegar essa transformação, vou pegar isso aqui. Eu tenho isso aqui, ó, M'. Transformação adquiriu essa forma. M' é igual a lambda M lambda. É a lei de transformação. É a transformação de Lorentz de um objeto de rank 2, de um tensor, né? Independentemente se ele é simétrico ou antissimétrico, não estou dizendo nada se ele é simétrico ou antissimétrico, não importa. Né? Se eu pegar, faz o seguinte, se nós pegarmos, deixa eu ver se vale a pena essa comparação aqui, se esse objeto aqui, antes disso, deixa eu apagar isso aqui, antes disso, vamos pegar um tensor simétrico, vamos pegar esse tensor. Quando eu tenho um tensor simétrico, suponhamos que eu contraia esse tensor simétrico com a matriz R. Eu pego o traço disso aqui. Pego o traço desse objeto. O que é isso aqui para nós? Né? No espaço de Minkowski. Então, o que é o tensor S? O tensor S tem dois índices. O que é a matriz eta vezes S? Do ponto de vista matricial, né? Essa matriz aqui, ou então, vamos pensar, isso aqui do ponto de vista matricial é isso aqui. Isso aqui deixa eu colocar assim. Isso aqui a gente pode escrever assim, do ponto de vista matricial. Esse objeto tem um índice consistente, dois índices. Isso aqui é um eta mini. Isso aqui é isso aqui. Isso aqui seria um eta mi kappa S kappa mi. Vamos colocar isso aqui. Então, isso aqui é o produto matricial. Pega esse objeto aqui, né? A gente já sabe qual é a convenção para fazer o produto matricial. Então, esse objeto aqui, esse aqui. Agora, se eu for tirar o traço, isso aqui é uma matriz, então, mini. Se eu for tirar o traço, eu tenho que fazer uma soma de índice de volume. O que é fazer o traço de uma matriz? É somar todos os elementos da diagonal. Só que, se nós formos tirar o traço dessa matriz, eu vou ter que esquecer. No fundo, eu vou ter que somar mi com mi.
Para somar mi com mi, o único jeito de eu formar um escalar a partir de mi, nós já sabemos, fazer mais simples. Vamos pegar a matriz S, fazer desse modo. Quem é a matriz S? A matriz S tem essa estrutura, mi. Então, no espaço de encontro, nós já entendemos. Se eu quiser formar um escalar a partir do S mi, eu tenho que contrair ele, S mi, com E mi. Nesse caso aqui, tem uma transformação de lógica, esse índice aqui vai casar com esse índice vai casar com esse, não sobra índice nenhum, então isso aqui faz o papel de um escalar no espaço de encontros. Então, aquilo que a gente chama do traço de uma matriz, né, o traço de uma matriz no espaço de Minkowski, não é somar, né? Não é pegar S00, né? Então, o traço é diferente, né, do espaço euclidiano. Eu vou pegar S00 mais S11 mais S22 mais S32. Isso aqui não é o traço. O traço é essa operação, é essa operação que vai informar o escalar. Então, esse índice levanta e esse abaixa, então significa que o traço de S, né, na verdade, é esse objeto aqui representando o traço de S, que é o escalar que eu vou formar a partir da matriz, é esse cara aqui, por exemplo, abaixo desse índice. Então, isso aqui vai ser S00 mais S11 mais S22 mais S33. Então, o traço de uma matriz de rank 2 do espaço de Minkowski é a soma dos elementos da diagonal, mas na forma um índice contravariante com um índice covariante. Não é somar os dois índices contravariantes e nem somar os dois índices covariantes, porque eu preciso produzir um escalar a partir da matriz. Então, o único jeito de eu produzir um escalar é multiplicar pela métrica. Quando eu multiplico pela métrica, eu automaticamente abaixo um índice ou levanto, ou abaixo o outro. Ou esse índice aqui fica mi embaixo e esse mantém mi em cima, ou esse mi desce e fica S mi. Então, é isso aqui que é o traço, né? Quer dizer, o traço tanto pode ser o S mi ou o S mi. Tanto faz. Mas o que é importante é que um esteja em cima, o outro esteja embaixo. É isso aqui que me dá um escalar no espaço de Minkowski. Então, é esse objeto aqui que é o escalar. Bom, então o traço é esse objeto aqui. Então, o que a gente é sempre. Então, o traço é fazer essa contração, é multiplicar pela matriz eta e somar os dois índices iguais. Não pode ficar, quer dizer, não é isso aqui. Eta mi capa vezes S capa mi. Para tirar o traço, eu tenho que fechar esses dois índices. Então, é isso aqui. É a contração completa. Bom, então, por que eu estou colocando isso? Estou colocando isso por causa dessa relação aqui. Vou apagar isso aqui. Se nós pegarmos, então, o traço, né? Se eu quiser, então, pegar o traço da matriz. Então, suponhamos que eu tenho um objeto simétrico. Claro que o tensor antissimétrico não tem traço. Porque se eu contrair eta mi com alguma coisa antissimétrica, né? Se a gente fizer isso aqui, essa contração eta mi a mi, isso aqui é a mesma coisa que menos eta mi a mi, se a matriz for antissimétrica. Se a matriz é antissimétrica, eu troco, liga para o coluna e ganho só a matriz é antissimétrica. Mas esse objeto aqui, como essa matriz aqui é simétrica, isso aqui é menos eta mi, mantém a mi. Eu só troquei os índices aqui, mas essa matriz, a matriz métrica é simétrica. Agora, se esse cara aqui e esse cara aqui são índices saturados, nada me impede de redefinir mi como sendo mi e mi como sendo mi. Então eu mostro que esse cara é igual a menos esse. Então é obviamente, no espaço de Minkowski se mantém uma coisa que a gente sabe do espaço euclidiano. O traço de uma matriz antissimétrica é zero. Só que no espaço euclidiano, uma matriz antissimétrica tem traço nulo, porque o traço dela já é todo zero. Uma matriz antissimétrica no espaço euclidiano tem que ter sempre diagonal zero. No espaço de Minkowski, não. A matriz antissimétrica, o que eu tenho de propriedade do traço é que, se ela é antissimétrica, o traço dela é obviamente zero. Isso é mais importante. Agora, o que acontece com a diagonal dela? Se ela for antissimétrica, quer dizer, o A mi é igual a menos a mi. Então, também, a diagonal dela é toda zero. Mas essa propriedade aqui já me garante, por definir o traço, né, dessa forma,
contraindo os dois índices, automaticamente o traço é zero. E aí, claro, o traço é zero e cada elemento isoladamente também é zero. Então não tem sentido tirar, não é preciso tirar o traço de uma matriz antissimétrica. Mas uma matriz simétrica, sim, ela pode ter um traço no nulo, porque essa contração aqui não é identicamente nulo. Então esse objeto aqui não é trivial em geral. Mas a questão é, qual é a propriedade dele sobre transformações de Lorentz? Então se eu pegar uma matriz, pegar uma matriz simétrica e tirar o traço dela é esse objeto aqui, é o eta mini S mini. Vamos colocar assim. Vamos lá. Então, se nós, então para nós é isso, nós sabemos que é uma matriz simétrica, né? Qualquer matriz, né? Qualquer tensor de rank 2 se transforma desse modo. Lambda S lambda transposto. Essa é a propriedade de transformação. Suponhamos agora que eu queira tirar um traço. O traço é isso aqui. S', o traço de S', então vai ser eta vezes S'. Tem que tirar um traço. Então, quem é o traço de S'? Então, o traço de S' vai ser o traço de eta S'. Certo? Mas vamos lá. O traço da matriz é isso aqui. É a contração do eta com a matriz. A métrica é invariante, então se eu fizer uma transformação de Lorentz, a métrica nunca muda. Então a métrica é a mesma, mas a matriz muda. Então o traço da matriz S' é o traço de eta S'. Que por sua vez, então, é o traço de eta lambda S lambda transposto. Esse é o traço da matriz transformada. Traço de S', o traço de eta S', que é isso aqui. Agora, quais são as propriedades que eu conheço da matriz lambda, por exemplo? Nós conhecemos, então nós temos essa propriedade aqui, ó, lambda transposto. Eta lambda é igual a eta. Então a gente tem aqui essa combinação. Eta lambda, né, do espaço. Então, devido à isometria, né, da métrica sobre transformação de Lorentz, eta lambda é igual a lambda a menos 1 transposto, ou lambda transposto a menos 1 vezes eta. Então eu posso substituir aqui esse eta lambda por lambda menos 1 transposto vezes eta. Mas é claro, devido à ciclicidade do traço, faltou o transposto. Faltou o transposto, obrigado. Lambda menos 1 transposto é a mesma coisa que lambda transposto a menos 1, né? A transposição, isso aqui é a mesma coisa, vou botar aqui. É a mesma coisa que lambda transposta a menos 1 vezes zero. Beleza. Aí agora para a correção aí, velho, eu tinha aqui, na verdade, então nós tínhamos aqui isso, eta S', mas S' está aqui, isso aqui é a transformada de Lorentz, é o nosso S'. Mas agora, quem é o eta lambda? O eta lambda está aqui. É lambda transposto a menos 1 vezes eta. Vezes eta. Aí, usando a propriedade cíclica do traço, essa matriz pode vir cá para frente, ou essa pode andar para trás. Elas se cancelam devido à propriedade de inevitabilidade, então isso aqui ficou a traço de eta S. Então, o traço de um tensor, obviamente simétrico, é um invariante de Lorentz. Então, essa grandeza, se eu pegar S', 0,0, mais S' e I, né, que é como a gente chama, né, parte espacial 1, 1, mais 2, 2, mais 3, 3, isso aqui é igual a S, 0,0, mais S e I. Ou seja, o traço de um tensor simétrico é um invariante de Lorentz. Sempre que eu pegar o traço, eu tenho um invariante de Lorentz por essa propriedade. Claro, não adianta eu pegar traço de tensor antissimétrico, é zero. Então, está só chamando a atenção dessa propriedade para a gente poder recuperar aqui uma propriedade que nós conhecemos, né, lá do espaço de euclidiano, que é a decomposição de um tensor genérico
numa parte simétrica, mais uma parte antissimétrica, e a parte simétrica a gente decompõe no traço, né, no escalar, mais a parte simétrica sem traço. Vou fazer só isso para a gente lembrar dessa propriedade do espaço euclidiano. Então, quando eu pego um tensor simétrico genérico, né, quer dizer, peguei o tensor EN então nós já vemos, nós estamos decompondo esse tensor numa parte simétrica, mais uma parte antissimétrica. Então, isso aí já é o primeiro passo de uma irredutibilidade sobre transformações de Lorentz. Agora, a parte simétrica eu posso decompor numa parte simétrica mais, vou botar aqui, 1/4 do eta mini vezes o traço de S, que eu posso chamar de S capa a capa, seja o traço de S, mais a parte antissimétrica. Então vamos ver, isso aqui é o meu S mini. Eu estou dizendo a mesma coisa que nós dizíamos no espaço euclidiano. Uma matriz simétrica N por N, ela pode ser decomposta numa matriz simétrica N por N de traço zero, mais a parte do traço. Porque só se a gente tirar o traço dessa relação, eu tenho que o traço de S é igual ao traço de S tio. Quer dizer, o que é tirar traço no espaço do Minkowski? É multiplicar por eta mini. Multiplicar por eta mini é o traço de S. Multiplicar por eta mini é o traço de S tio. Quando eu multiplicar eta mini por eta mini, no espaço do Minkowski, né, eta mini vezes eta mini, como nós já sabemos, isso aqui dá delta mini. Mas isso aqui no espaço do Minkowski é 4. Delta 0, 0, mais delta 1, 1, mais 2, 2, mais 3, 3. Isso aqui dá 4. Então, esse 4 cancela esse 4, então fica traço de S tio mais S capa a capa, que é o traço de S. Né? Porque isso aqui vai dar 4, vai cancelar isso aqui. Isso aqui é o traço de S. S capa a capa é o traço de S. Então, traço de S tio é 0. Então, o que a gente fez aqui foi a mesma operação que nós fazemos no espaço euclidiano. Uma matriz N por N simétrica, ela pode ser decomposta numa matriz simétrica de traço nulo, mais o traço. Eu isolo o traço. Só que no espaço euclidiano, isso aqui é a matriz identidade. No espaço do Minkowski, que o lugar da identidade é a métrica. Então, nós decompusemos. Então, na verdade, estamos dizendo, nós podemos sempre pegar um tensor de rank 2, decompor esse tensor, vamos dizer, na parte antissimétrica, mais uma parte simétrica de traço nulo, mais. Posso até tirar isso aqui. Vou botar em forma fechada, matricial, a métrica, e aqui o traço de S. Então, toda a informação do traço está aqui. Essa decomposição é invariante segundo Lorentz. Por quê? Porque a transformada de uma matriz antissimétrica é antissimétrica. A propriedade de uma transformação de uma matriz simétrica é simétrica. E o traço é um invariante. Se o traço é 0 para um observador, o traço é 0 para qualquer observador. Então, se essa matriz aqui é simétrica e de traço nulo, a transformada de Lorentz dela continua sendo simétrica e de traço nulo. A métrica é invariante, eta' é igual a eta, e o traço de S é igual ao traço de S'. Então, essa decomposição é uma decomposição que é universal. Se eu faço essa decomposição num sistema de referência, que seja o sistema de referência do laboratório, qualquer observador em movimento ou rodado em relação ao laboratório, desde que seja uma transformação de um referencial inercial para outro referencial inercial, seja uma transformação de Lorentz, essa decomposição ela segue o mesmo padrão. Certo? Então, isso é um statement universal, independe do referencial inercial. Estou chamando a atenção porque a gente vai ver depois que isso é uma representação do grupo de Lorentz. Por exemplo, na parte antissimétrica fica o F mini, fica o campo elétrico, o campo magnético. Isso é uma representação também irredutível, é onde vai ficar o campo de gravitação, e aqui é o traço, é onde vai ficar um escalar. Então, nós vamos ver que dentro, né, do campo de gravitação, tudo que representa o campo, os graus de liberdade do campo gravitacional em relatividade, a gente vai ter uma parte de spin 2, uma parte de spin 1 e uma parte de spin 0.
que é o que a gente fala dessas chamadas teorias escalares, tensoriais, quando a gente fala da gravitação escalar tensorial, a gente está levando em conta o spin 2 e o spin 0, jogando fora o spin 1 por certa simetria. Eu só estou chamando a atenção desse fato, porque esse fato, ele já aparece lá no início. Isso aqui é pura análise tensorial do espaço uniforme. Tudo igual ao espaço euclidiano. Estou chamando a atenção desse fato. Para lembrar, só que não é muito óbvio, em geral, né, na primeira abordagem que a gente tem no espaço uniforme, é o que é o traço. O traço, então, eu nunca pego o traço do espaço uniforme simplesmente somando, contraindo o índice de linha de coluna. Eu tenho que contrair com a métrica. Né? Então, diferente, então, no espaço euclidiano, né? Então, quando eu estou no espaço euclidiano, né, o que é o traço de uma matriz é simplesmente a soma dos elementos da diagonal. Quando eu estou no espaço tipo Minkowski, que é diferente, então, no espaço euclidiano, né, o traço da minha matriz na verdade, eu multiplico essa, quer dizer, na verdade isso aqui é a contração completa da métrica com 3. Quer dizer, como essa matriz aqui, para tirar traço, só faz sentido se a matriz for simétrica, então isso aqui é o eta mini, é N mini. Mas isso aqui nada mais é do que o traço do produto do eta vezes a matriz N. Então, o traço do espaço de Minkowski não é simplesmente o traço, é o traço do produto da métrica, da matriz métrica pela matriz N. Então, se eu tiver, por exemplo, essa matriz aqui, simétrica, né? Vou pegar uma matriz simétrica, vou pegar uma matriz assim, ela tem S00, S01, S02, S03, e assim vai. S30, S31, S32, S33, tá lá, essa matriz. Então, o traço de S é multiplicado pela métrica. Eu vou multiplicar isso pela matriz 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0, 0, menos 1. Quando eu multiplicar essa matriz por essa e tomar o traço, tá? Simplesmente S00 menos S00 menos S11 menos S22 menos S. Observe o seguinte, ó. Se eu mantiver todo mundo em cima, vai aparecer sinal menos aqui, menos aqui, menos aqui. Mas isso aqui no espaço Minkowski é igual a S00 mais S11 mais S22 mais S3. Se eu tiver um em cima e um embaixo, tudo com sinal mais. Mas como eu sei que no setor espacial, se eu subo um índice, o sinal fica menos, então se eu trouxer S11 para cima, ganha um sinal menos, S22 para cima, ganha um sinal menos, S33 para cima, ganha um sinal menos. Então, isso aqui é verdade, né? Eu vou escrever desse modo. Isso aqui é S00 menos SII, que é igual a S00 mais S1. É óbvio isso? É, mas eu estou só chamando a atenção porque às vezes se erra nisso. Na hora de tirar o traço, a pessoa não presta atenção e acha que o traço simplesmente é isso aqui, um sinal mais. Se botar tudo em cima, o sinal é menos. Se botar um em cima e embaixo, o sinal é mais. Por causa dessa propriedade. Porque a métrica, tudo, isso se dá porque a métrica não é a matriz de identidade. A métrica é mais um, menos um, menos um, menos um, zero, zero. É só por isso. É só chamar a atenção desse caso. Beleza. Então, essa propriedade. Então, agora a gente pode generalizar. Eu posso ter tensores, né, de qualquer categoria. A partir de vetores, nós produzimos produtos tensoriais. E aí a gente pode tomar um tensor de rank 2, um tensor de rank 3 e as propriedades de transformação. Vamos lá. Eu fiz aqui o tensor na forma contravariante. Se eu pegar o tensor na forma covariante, se eu pegar o mesmo tensor M mini, né, que é eta mi kappa, eta mi lambda m kappa lambda, então isso aqui é eta mi
Mi lambda, e aquele nosso tensor era o W lambda, o W capa, linha, vetor velar, era o nosso produto tensorial. E aí, isso aqui é a mesma coisa que WI e VI. Ou seja, fazer o vetor, o tensor na forma contravariante ou na forma covariante obedece sempre a mesma ordem, é sempre o W na frente do V, é só isso que eu quero chamar a atenção. Agora, a lei de transformação é essa aqui. O tensor na forma covariante, ele não se transforma com a matriz lambda. Como esses vetores aqui não se transformam com a matriz lambda, mas sim com a matriz lambda transposto a menos 1. O lambda menos 1 transposto. Então, lambda menos 1 transposto, Mi. Tá? Lambda a menos 1 transposto Mi. Então, a transformação do vetor, do tensor, na sua forma covariante, colocando esses dois pontinhos embaixo para designar que é o vetor na forma contravariante. Ela vai se dar dessa forma: lambda a menos 1 transposto, a matriz M na forma covariante, e o lambda a menos 1. Isso aqui vai aparecer transposto. Ó. Quando for com lambda, é lambda M, lambda transposto. A forma contravariante. Na forma covariante é lambda menos 1 transposto e lambda menos 1 só. Não é? Ninguém tem fórmula para nada. Só sabendo uma a gente deduz toda. Só para lembrar que às vezes também a pessoa confunde. Eu já vi erro assim, trivial como esse em artigo, porque às vezes o cara ele copia a mesma lição, né? Ele diz, o M, minha mini, é lambda M lambda transposto. Isso aqui é a matriz em forma contravariante. Se os dois índices estiverem assim. Se os dois índices estiverem embaixo, então não é assim. Com a matriz, tudo no lambda menos 1. Lambda menos 1 transposto no lugar do lambda. E aí aqui o lambda, no lugar do lambda, é lambda menos 1 transposto. No lugar do lambda transposto, simplesmente é o lambda menos 1. Isso está aqui. Segue daqui. E se um índice for contravariante e o outro covariante, eu posso ter um tensor misto também, é a mesma coisa, né? Eu posso pegar um tensor M mini, que vai ser definido desse modo. Seria o VMI tensorial WI. Só seguir uma coisa, ele é tudo igual. Vou mais te estressar com isso, mas vai ser simplesmente isso aqui. Lei de transformação de Lorentz vai ser lambda, cada índice contravariante vai para a matriz lambda, e cada índice covariante vai para a matriz lambda menos 1 transposta. Lambda M Então, se a gente pegar um tensor genérico agora, que tenha um grupo de índices contravariantes e um grupo de índices covariantes, a lei de, quer dizer, fazer uma transformação de Lorentz. Se eu pegar um tensor genérico agora, com essa propriedade, por exemplo, T, Mi, lambda, K, Mi, Rho, sigma, K. Quando eu tivesse esse tensor de mais 5, então a transformação de Lorentz vai ser cada índice contravariante pega uma matriz lá. Então você vai pegar lambda mi alfa. Esse índice aqui é covariante, então ele vai pegar lambda menos 1 transposto mi beta. O outro índice também é contravariante, é covariante. Vai pegar lambda menos 1 transposto rho gama. O outro ainda é contravariante, vai ficar lambda menos 1 transposto sigma delta. E o outro vai ficar lambda kappa epsilon vezes T. Então, alfa, beta, gama, delta, epsilon. Então, o padrão é esse. Cada índice contravariante vai com lambda, isso no espaço covariante que é o espaço dual. Como a gente sabe da álgebra linear, a transformação vista no espaço dual é sempre inversa transposta. Só isso, só para lembrar a vocês esse fato. Então
vou dar uma tarefinha simples para vocês fazerem, uma tarefinha. Ó, essa aí seria. Dado tensor de rango 5. Por exemplo, um tensor assim. Com as seguintes propriedades de simetria. Ele é assimétrico nos dois índices de cima. Se eu trocar mi com mi, nada acontece. Mas ele é antissimétrico nesses dois índices aqui, que é igual a menos t mi kappa mi. Então ele é um tensor que tem propriedade de simetria simultaneamente de antissimetria. A pergunta é: se for um tensor de rank 3, como eu estou no espaço aqui em código, no princípio teria 64 componentes. Então, no princípio, 64 componentes. Então, das 64 componentes, né? Quantas são independentes? Devido a essas propriedades, eu vou ter propriedade de independência, né? E a outra pergunta é: quantos traços eu posso extrair desse tensor? A primeira pergunta é: tchau, se eu escrever aqui, lê. Certo? Vou trabalhar um pouco os tensores e depois, quando a gente chegar nos espidores, né, já é um outro tipo de representação. Mas aí, para chegar nos espidores, que é onde vai levar a equação de vários neutrinos e a equação de Dirac, né, por essa hipótese, então a gente vai usar algumas regras um pouco diferentes. Mas vamos treinar o máximo possível o setor bosônico. Então tá certo. Vamos olhar uma outra observação, que é assim: a transformação de Lorentz vista no espaço de coordenadas é essa aqui. Se eu pegar as coordenadas na forma contravariante. Vamos pegar o gradiente, o operador de gradiente. Se eu derivar em relação a essas coordenadas. Se eu derivar em relação a x' mi, isso aqui é a mesma coisa. Se eu derivar em relação a x', digamos, né? E claro, derivar o x' em relação a x'. Então já colocando aqui na frente, então, eu derivo em relação a x' ali, derivo x' ali, vou derivo em relação a x' e derivo o x' em relação a x'. Isso que eu estou fazendo. Regra da cadeia, né? Derivar em relação à coordenada transformada, derivar em relação à coordenada obtida e a transformação inversa. Essa transformação aqui, então, tem o inverso. Se essa transformação aqui é x' igual a lambda x, o inverso dela é x igual a lambda menos 1 x', ou seja, x' igual a lambda a menos 1 mi x'. Então, se eu derivar x' em relação a x', se eu derivar x' em relação a x', eu estou obtendo, né? Isso é o contrário. Posso agora, só porque estou com esse jacobiano aqui, posso trocar os itens. Então, isso aqui x' é igual a lambda a menos 1
Mi. Mi, x' mi. Então, a derivada de x' em relação a x' mi é o inverso da transformação de Lorentz. Isso aqui é lambda menos 1 mi e dx. Você está fazendo o papel de um vetor coluna, isso aqui, essa matriz aqui, isso aqui então está fazendo o papel variando as linhas, isso aqui é coluna. Eu vou trocar, então liga com coluna. Vou fazer o seguinte: isso aqui, como isso aqui é linha, isso aqui é coluna, se eu fizer o transposto, então isso aqui é lambda menos 1 transposto, linha, coluna. E aqui é dx. Ó, o que está acontecendo? Essa aqui é uma lei de transformação típica do setor covariante. Então, a derivada em relação a uma coordenada contravariante, esse objeto aqui que eu estou derivando em relação a uma coordenada contravariante, ela está se comportando como um objeto covariante. A lei de covariante do vetor covariante é essa aqui, B'M igual a lambda a menos 1 transposto mi. Ó, esse cara aqui faz o papel do gradiente. Esse cara aqui faz o papel do gradiente. Essa aqui é uma coisa. Então, quando a gente deriva em relação a um vetor ou a uma grandeza que é contravariante, a operação de derivada em relação a uma grandeza contravariante se comporta como uma operação covariante. Então, por essa razão, quando a gente pega essa grandeza e derivar em relação à derivada ordenada contravariante, quer dizer, o gradiente, né, visto no espaço contravariante, isso aqui tem um caráter covariante. Então, é normal a gente acrescentar, representar essa operação com esse índice embaixo, não com esse índice em cima. Por quê? Porque essa operação aqui, ela se comporta exatamente como um vetor covariante. Ou seja, eu estou dizendo isso, ó, d' mi é igual a lambda a menos 1 transposto mi. Faz exatamente a regra, segue a regra de transformação de um vetor covariante. Então, e vice-versa, não podem fazer, vocês podem fazer igual. Se a gente fizer a derivada em relação a uma coordenada covariante, então, por exemplo, se a gente pegar essa grandeza aqui, derivar em relação a x' embaixo, fácil, mesma coisa, derivar em relação a x' embaixo, isso aqui é isso aqui. Vamos ver a transformação de Lorentz disso. Derivar em relação a x' embaixo é igual a derivar em relação a x' embaixo e derivar x' embaixo em relação a x'. Regra da cadeia de eu já copiando. Agora vamos fazer essa transformação aqui. Eu sei que x' alfa é lambda a menos 1 transposto alfa beta x beta. É a transformação de Lorentz vista do espaço global, do espaço covariante. Então, se eu inverter essa relação, eu vou ter x alfa igual a, só inverter, é só tirar o lambda menos 1. Essa relação aqui, em forma fechada, como se isso aqui fosse um vetor coluna, é x' igual a lambda a menos 1 transposto, lambda transposto a menos 1 x. Se eu inverter essa relação, vai ficar x igual a lambda transposto x'. Então, essa relação é x alfa é igual a lambda, matriz lambda transposta, alfa, beta, x' beta. Então, derivar x alfa em relação a x' beta, esse jacobiano aqui, ó, ele dá para nós esse elemento de matriz, lambda transposto, alfa, beta. Então, esse objeto aqui é lambda transposto mi. Mas esse objeto aqui, por ser transposto, é só trocar a linha com coluna. Isso aqui é a mesma coisa que lambda mi. E aí, ó, fica, ó,
lambda, mi e dmi. Então isso aqui é a mesma coisa aqui. Dmi, mi, igual a lambda. Já sai a matriz lambda direitinho montada para a gente. Então é por isso que a gente diz que derivar em relação à coordenada covariante é uma ação contravariante, uma operação contravariante, certo? Porque a gente não define nada, tudo sai automático. O que eu sei, a única coisa que a gente definiu lá na aula, o ponto de partida de tudo é: vamos definir as coordenadas do espaço de Minkowski trabalhando na forma contravariante. E aí a gente fixa que a transformação de Lorentz, ela segue esse padrão. A partir daqui, a gente constrói o derivante disso e dessa relação. Essas duas relações são as relações chaves. Lambda transposto, beta. Lambda igual a eta. Tudo que a gente fez sai daqui. Só isso aqui é a convenção que a gente adota. O resto de tudo é consequência dessas duas convenções. Nada é montado à mão. Só isso aí é a convenção inicial. Só que chamando a atenção, quer dizer, se não fica claro nos livros também. No livro do Jacques, você completamente passa-se, é claro que está tudo certinho, passa-se batido. E às vezes, quando você muda de espaço, vai trabalhar no espaço diante desse item, por exemplo, no outro espaço, você tem que levar, você tem que saber montar as suas regras de covariância e contravariância. Então é bom a gente aprender o que é base, o que é fixo e o que é vamos dizer, tomado como ponto de partida, como premissa, e o que é consequência. Só apagar isso aqui. Vou fazer uma outra operação agora simples, né? Então, por exemplo, a gente já sabe, né, o que é um escalar de Lorentz. Um escalar de Lorentz, como qualquer escalar, é uma grandeza que não sofre aquela transformação. Por exemplo, uma grandeza escalar para nós, né, é uma grandeza que tem essa propriedade. Fez uma transformação, né? Quer dizer, ou seja, a transformação é a identidade. Mas nós já tínhamos visto que a transformação de Lorentz ela é exponencial da matriz da aula. Visto que havia 6 geradores aqui, gerados os bustos e as rotações. Se essa matriz é identidade, é porque a matriz ômega é zero. Ou seja, se essa matriz ômega é zero, os 6 geradores são o que a gente chamava de sigma 0i e sigma ij são triviais. Então, no setor dos escalares, as matrizes geradoras são todas nulas. Sigma 0i é igual a sigma ij é igual a zero. A transformação fica a identidade e o objeto é um escalar. No setor dos vetores, a gente já tinha visto. Se eu pegar então um vetor, a transformação de Lorentz é essa aqui. Lambda, mi, veni. E aí a gente sabia quem era a nossa matriz lambda. A nossa matriz lambda mi é a matriz exponencial ômega. Então significa que eu vou nesse caso, claro, os geradores não são triviais, porque aqueles geradores têm que dar aquela matriz. A gente já tinha visto quem era o conjunto de geradores. Isso aqui. Nós já tínhamos visto que essa transformação aqui, né? Que as matrizes eram essas aqui. Nós tínhamos feito isso aqui. Nós tínhamos expandido, deixa eu lembrar aqui da aula passada, a gente tinha feito o seguinte. A transformação de Lorentz, né? A gente tinha feito isso aqui. Lambda era exponencial de ômega. Na métrica, a gente tinha visto que o resultado era esse. Ômega transposto beta igual a menos zeta ômega. Isso aqui já estava, né? Essa matriz aqui do espaço dos vetores satisfazia essa propriedade aqui. Então isso aqui dava para nós que a matriz ômega tinha essa expressão aqui, de forma geral. A solução desse vínculo aqui era uma matriz ômega, deixa eu ver as características. 0, aqui, alfa, vou chamar aqui
ABC, alfa, beta, alfa, beta, aqui 0, aqui delta e aqui epsilon. A gente tocava com menos epsilon aqui, ó, convenção, delta menos E, menos delta, porque ela é totalmente antissimétrica, esse setor aqui, zeta. E aqui, epsilon, menos zeta, zeta. A gente quer essa aqui é a estrutura da matriz ômega que está na álgebra de Newton do grupo de Lorentz. Ou seja, isso aqui é um típico gerador de SO3, uma matriz antissimétrica, e aqui são aquele tudo. Então a gente viu que essa matriz aqui podia ser expandida assim como alfa, 0, 1, 0, 0. Estou só retomando rapidinho que a gente fez na aula passada. Mais isso aqui, 0, 0, 0, mais 0, 0, 0. A mesma coisa para o beta. Mais uma matriz aqui. Mesma coisa para o gama, gama com uma outra matriz aqui. E aí vim para o delta, por exemplo, né? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. A mesma coisa acontecia com o epsilon, a matriz 4, só com menos 1 aqui e 1 aqui, e depois do zeta, né? 1 e menos 1 aqui. Então a gente viu na aula passada a interpretação. Essa matriz aqui gera um boost ao longo do eixo do x. Essa matriz aqui, 1, gera um boost ao longo do eixo do y, boost ao longo do eixo do z. Essa matriz aqui gera uma rotação no plano xy. Essa matriz aqui gera uma rotação no plano zx. E essa rotação, essa aqui, então, ou seja, isso aqui é uma rotação em torno do eixo dos eixos. Isso aqui é uma rotação em torno do eixo dos y. Isso aqui é uma rotação em torno do eixo dos x. Só para a gente pegar o epsilon, né? 0, 0, menos 1. 0, 0, 0, menos 1. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Menos 1. E aí aqui, 0, 1, 0, 0. Ou seja, essa matriz aqui não mexe no tempo. Ela está mexendo somente no setor x, no setor z, no setor x, ou seja, ela faz uma rotação no plano zx. E essa aqui faz uma rotação no plano xy, uma rotação no plano yz, que é uma rotação em torno do eixo do x. Tá? Então temos 3 rotações: rotação em torno do eixo do z, rotação no plano xy, rotação no plano zx e rotação no plano yz. A gente interpretou todos esses geradores. Então essas matrizes aqui, que são as matrizes geradores, a gente falou, vamos adotar essa convenção. Ela vai fazer uma rotação, as matrizes que estão os boosts, elas estão fazendo uma rotação no plano TX, depois TY, TZ. Então, a gente tem os 3 boosts geradores, né? E interpretou isso na aula passada. Estou só retomando rapidamente os 3 boosts. Então, essa matriz aqui, esse parâmetro aqui, alfa, a gente já tinha interpretado. Ele é o arco tangente hiperbólica menos a velocidade relativa ao longo do eixo do x sobre c. Ou seja, a tangente hiperbólica, né, de alfa é igual a menos x sobre c. Então, isso aqui é quando eu tenho um boost do observador que está se movendo em relação ao outro com uma velocidade ao longo do eixo do x. Né? Então, isso aqui me dá o parâmetro alfa. O beta é um boost em relação à transformação de Gauss no eixo dos y, e esse aqui no eixo dos z. Já veio já visto as interpretações. E esses 3 ângulos aqui é o ângulo de rotação. O ângulo de rotação, fazendo uma rotação de um ângulo delta em torno do eixo dos z, uma rotação de um ângulo epsilon em torno do eixo dos y e uma rotação de um ângulo zeta em torno do eixo dos x. Então, são os geradores. E esses geradores aqui, então, eles fazem uma rotação no plano coordenado e J. Estou fazendo uma rotação no plano x e xj.
ou seja, uma rotação em torno do terceiro eixo, do eixo ortogonal ao eixo I, ao eixo J. Então, são os geradores, né? Vou colocar aqui, né? São os geradores das rotações espaciais. E aí a gente vai tirar uma expressão para esses elementos de matriz agora. Isso aqui. Então, que aqui a gente viu no setor dos escalares, os geradores são todos nulos. No setor dos vetores, não, a gente está tirando, representa, a gente viu quem são os geradores, os 6 geradores do grupo de Lorentz. Então, se a gente observar essa relação, então a gente viu o seguinte, a transformação de Lorentz, ela tem essa estrutura. Índice I, linha, índice de coluna. Então, a matriz ômega que está aqui no expoente, né, quando eu pego lambda, mini, é isso aqui. É exponencial de A ômega e mini, ou seja, isso aqui está me dizendo que a matriz ômega ela tem também essa estrutura. Linha, coluna. Então, claro, como essa matriz ômega é a expansão dos geradores, né? Essa matriz ômega, ela tem essa carinha aqui, ó. Ela é o gerador alfa, ela está escrita assim, ó. Esse aqui é um alfa, sigma, 0, 1. Mais beta, sigma, 0, 2. Mais gama, sigma, 0, 3. Mais delta, sigma, 1, 2. Linha 1, coluna 2, linha 2, coluna 1. Mais epsilon, sigma, 1, 3, 2, 2, 3, e mais zeta, sigma. Aí eu estou fazendo no plano 2, 3. Então são 6 geradores. Boost, 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 rotação em torno do eixo dos eixos, rotação em torno do eixo dos y, rotação em torno do eixo dos x. Agora eu posso colocar isso aqui numa notação compacta. Né? Posso pensar o seguinte, para fazer uma notação compacta, eu penso que esse cara aqui é 0, 1, esse cara aqui, posso adotar, fazer a seguinte coisa, eu vou definir um conjunto de parâmetros, ômega, definir ômega 0, 1 igual a alfa, ômega 0, 2 igual a, então vamos fazer o seguinte, chamar isso aqui de, esse alfa, vou chamar de ômega 0, 1. Esse beta, eu vou chamar de ômega 0, 2. E esse gama, eu vou chamar de ômega 0, 2. Esse delta aqui, eu vou chamar de um ômega 1, 2. Esse epsilon aqui, eu vou chamar de um ômega 3, 1. Esse zeta aqui, eu vou chamar de um ômega 2, 3. E aí a gente observa o seguinte, sigma 0, 1 é essa matriz aqui, né? Vamos puxar isso. Então nós temos 6 matrizes. Ômega 0,1, ômega 0,2 e ômega 0,3. São 6 matrizes. Né? Esses índices aqui não são índices de linha e coluna, é índice de matriz. Isso aqui é uma matriz, isso aqui é outra matriz 4x4, isso aqui é outra matriz 4x4. Esses índices aqui de baixo, os sigmas, são índices especificando o tipo de transformação que eu estou fazendo no espaço do Minkowski. Estou fazendo uma rotação do plano TX, ou seja, um boost ao longo do eixo dos x, um boost ao longo do eixo dos y, um boost ao longo do eixo dos z. Isso aqui não é elemento de matriz, isso significa que eu tenho que pegar essa matriz ômega 0, 1 e aí sim pegar o elemento mini dela. Quer dizer, cada matriz dessa, então nós estamos vendo que nós, para a gente chegar a uma notação compacta, né, facilita bastante, então vamos pegar esses 6 parâmetros aqui, os ômega 0, 1, o sigma 0, 1, e o sigma IJ, nós vamos congregar todo mundo sobre essa notação aqui, o sigma mini. Que aí isso vai dar. Isso aqui pode ser 0. 0, 1, 0, 2, 0, 3.
Depois, 1, 0, 1, 2, 1, 3. 2, 0, 2, 1, 2, 3, 3, 0, 3, 1. Né? Agora, o que a gente observa é que a gente nunca tem índice igual. Que as transformações são sempre num plano misto. Um plano diferente do outro. Então, isso está me indicando que eu posso adotar a seguinte convenção. Para eu ter 6 objetos, isso aqui teria 16 elementos. Para eu sair de 16 elementos para 6, eu ponho uma propriedade de antissimetria. Então, eu vou dizer que eu vou definir esse conjunto de tal maneira que ômega mi seja menos ômega mi. Então, por isso eu estou dizendo que sigma, né, perdão? Sigma 0, 1 é menos sigma 1, 0. Então, representa esses elementos aqui. A mesma coisa aqui. E aí, já que esse objeto é antissimétrico, eu estou contraindo para aqueles alvos, eu vou reunir também os meus ômega 0 i e os meus ômega j numa classe de parâmetros ômega mini, que também satisfazem essa relação de antissimetria. Então, aquela relação lá, ômega, eu posso escrever desse modo. Um meio de ômega mini sigma mini. Quem vai dar? Ômega 0, 1, sigma 0, 1. Mas aí quando eu tiver o outro, vai ser ômega 1, 0, sigma 1, 0. Mas aí o sigma 1, 0 é menos sigma 0, 1 e o ômega 1, 0 é menos ômega 0, 1, 0 é menos ômega 0. Então esses dois termos se juntam para dar simplesmente ômega 0, 1, sigma 0, 1. Então eu vou fazer isso.